Olá, começa agora o Câmara Notícia, veja os destaques desta edição. O vereador questiona a falta de remédio em farmácia de alto custo. Projeto de lei prevê ampla divulgação da lei que garante acesso gratuito dos idosos nos cinemas. E Câmara aprova projeto que obriga a colocação de lacre em produtos de pronto consumo. O Câmara Notícia está no ar. E a Câmara aprovou na última sessão o projeto de lei que obriga os cinemas a fixar cartaz informativo sobre o acesso gratuito de idosos às salas de cinema na cidade. Mais informações com Michel Amorim. Os idosos em Campinas têm a gratuidade da entrada no cinema, mas não aproveitam o benefício porque não conhecem esse direito, que é garantido por lei municipal. O vereador Zé Carlos, autor da lei que dá publicidade a esse benefício, explicou o objetivo dela. Que os cinemas da cidade dê publicidade a essa lei, informando nas suas bilheterias e na porta dos cinemas que está liberado a gratuidade para as pessoas acima de 60 anos, de segunda a sexta-feira. O vereador contou como surgiu a ideia da lei. Eu fui dar uma entrevista numa emissora de rádio e lá a pessoa que me fizeram uma pergunta, por que não existia uma lei que dava gratuidade para as pessoas acima de 60 anos nos cinemas de segunda a sexta-feira. De acordo com Zé Carlos, após pesquisas, viram que a lei já existia na cidade. Já existe uma lei do vereador Luiz Franco, saudoso vereador Luiz Franco, que infelizmente faleceu recentemente. E então nós fomos vasculhar isso. O tinha um cinema em Campinas, que quando foi feita essa lei pelo vereador, eles entraram na justiça e conseguiram uma liminar suspendendo o efeito dessa lei. Então o que nós fizemos? Nós fomos vasculhar e percebemos que recentemente o STF já julgou a ação e derrubou a liminar. Então o que nós precisamos fazer agora? Que os cinemas da cidade dê publicidade a essa lei. A lei considera como idoso todos aqueles com mais de 60 anos de idade. Ela segue agora para a sanção do prefeito. A Câmara aprovou também um projeto de lei que revoga a doação de um terreno para o Sindicato dos Motoristas Autônomos. O local foi doado ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários por uma lei de 1963 para a construção da sede. A construção, que deveria ser feita em 5 anos, não ocorreu. A cidade, nas suas transformações, principalmente quando foi feita aqui da BAN, ela, passando ao lado do bosque, ela utilizou uma parte desse terreno para fazer o acesso à via embaixo do viaduto Laurão. Consequentemente, o terreno ficou muito pequeno, ou seja, inadequado para uma construção. A área hoje, além do acesso, tem também uma praça, e o objetivo do projeto do Executivo é regularizar a área. Depois da primeira aprovação durante a 52ª reunião ordinária, o projeto ainda passa pela segunda votação. E a Câmara aprovou a moção que apela ao governador do estado de São Paulo para que intervenha junto à farmácia de alto custo um pedido de remédio para a população carente. As farmácias de alto custo não estão fornecendo o remédio Ustekinumab, de 45 miligramas, utilizado para o tratamento de psoríase. As informações são de pacientes para o vereador Edson Ribeiro. E por essa razão, o vereador apela ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que atenda a população para a aquisição desse remédio. É um remédio que ele custa de 14 a 16 mil reais, 45 miligramas. Então, a classe que tem mais dificuldade, uma classe não tem como comprar esse remédio. É um remédio muito caro. As pessoas humildes vão ficar para trás, não vai comprar. Então é por isso que eu apelo junto ao governo do estado para quê? Para que esse remédio chegue logo nas farmácias de alto custo. A farmácia de alto custo oferece medicamentos com elevado valor unitário, ou que pela cronicidade do tratamento tornam excessivamente caros e muitas vezes inacessíveis.
A unidade de Campinas atende mensalmente cerca de 70 mil pacientes. E em Campinas você pode encontrar uma farmácia de alto custo na Rua General Setembrino de Carvalho, 123, no bairro Ponte Preta. O atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite. E para mais informações, ligue 3233-6972. E a seguir, campineiros recepcionam o central da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, a tricampeã olímpica na Rio 2016. Corrigir uma distorção sobre o número de vagas para idosos e portadores de necessidades especiais em estacionamentos públicos e privados. Esse foi o objetivo do projeto de lei discutido no Legislativo. O objetivo dessa mudança é que a lei municipal ela só dava esse direito aos portadores, pessoas com problema de mobilidade reduzida, entre outras coisas, e deficientes físicos, em mercados, hipermercados e shopping center. Isso estava em desacordo tanto com o decreto federal como a lei federal. Então nós estamos adequando essa lei à realidade hoje do nosso município. Ou seja, dando prioridade aos deficientes, a todos aqueles que têm problema de mobilidade, ou visual, ou física, que eles tenham esse mesmo direito em todos os estacionamentos, seja ele público ou privado na cidade de Campinas. Seja ele em rodoviária, shopping center, grandes hipermercados e supermercados, mas também todos os estacionamentos da cidade, privado ou público da cidade de Campinas. Na verdade é corrigir uma pequena distorção que tinha aí na lei. Exatamente. Nós estamos corrigindo uma lei municipal feita em 98, mas que a lei federal ela diz que o deficiente, seja ele de mobilidade reduzida ou com deficiência visual ou qualquer tipo de deficiência, ele tenha esse direito em todos os estacionamentos públicos e privados da cidade de Campinas, sem distinção. Entendeu? Então nós estamos corrigindo essa lei municipal, colocando ela de acordo com a lei federal e o decreto federal. A Indec, empresa que administra o transporte público aqui em Campinas, já definiu as datas para a realização do Passe Lazer no mês de setembro. Nos dias 4 e 18 de setembro, a passagem de ônibus custa R$ 1,90. O Passe Lazer é aceito para pagamento com o cartão do bilhete único comum. O usuário pode utilizar mais de um ônibus no período de 2 horas, pagando a mesma tarifa. Vereadores aprovam um projeto que prevê penalidades em lei municipal que obriga os estabelecimentos a utilizarem selo ou lacre inviolável nas embalagens dos alimentos para pronto consumo entregues em domicílio. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão, momento em que se discute a legalidade. Em Campinas, a Lei Municipal 12.364 de 2005, de autoria do ex-vereador Zé Cunhado, obriga que estabelecimentos comerciais utilizem selo ou lacre inviolável nas embalagens dos alimentos para pronto consumo entregues em domicílio. O objetivo agora é acrescentar a penalidade para os estabelecimentos que descumprirem a norma. O autor justifica a sua proposta. O prefeito da época, ele vetou a punibilidade da lei. Aí ela ficou uma lei inócua. É uma lei boa, mas que quem não obedecê-la não tem nenhum tipo de punibilidade. Por isso que eu apresentei, acrescentando o artigo 3º, que está então ali a punibilidade de acordo com a lei do Código do Consumidor. As sanções do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 56, determina 12 penalidades. Entre elas, multa, apreensão do produto, inutilização do mesmo e até intervenção administrativa. O professor Alberto diz que sem a penalidade não há como ter uma lei eficaz. Para a gente reparar a situação, já que a lei é uma lei boa, ela é bem orientada, é uma lei importante, mas só que ela tem que ser completa. O espírito da lei é que ela tem que ter coercitividade, senão ela não é lei. O central da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, a tricampeã olímpica na Rio 2016, participou de uma coletiva no Salão Azul da Prefeitura de Campinas.
Esporte aí de volta aqui na Praça das Águas. Quem gosta de skate conhece essa praça e vai gostar de saber também sobre a premiação dos melhores skatistas de Campinas. O evento promete agitar os que dominam a arte do equilíbrio em cima de shapes e seus rolamentos. Skatistas amadores, profissionais e revelações vão ser premiados. O evento está marcado para terça-feira, 6 de setembro, a partir das 7 da noite, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. Há poucos dias do início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, 2 atletas brasileiros que vão participar do evento foram recebidos pelo Papa Francisco. O esgrimista Giovanni Guissoni e o cavaleiro Sérgio Olivia receberam as bênçãos do Sumo Pontífice na semana passada, ao lado de 2 atletas italianas que também vão participar da Paralimpíada no Brasil. O Papa desejou boa sorte aos paratletas nos Jogos que têm a cerimônia de abertura marcada para o próximo dia 7 de setembro. Guissoni presenteou o Papa com um agasalho da equipe brasileira de esgrima. A maior atleta brasileira no salto com vara acaba de anunciar a sua aposentadoria das pistas. A campineira Fabiana Müller já havia declarado que iria parar de competir depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na semana passada, ela confirmou a notícia. A atleta ficou muito decepcionada por não conseguir a classificação para a final da prova feminina de salto com vara na Rio 2016. Fabiana contou que uma hérnia de disco, descoberta há pouco mais de um mês, prejudicou sua preparação e seu desempenho. O Brasil conquistou o tricampeonato olímpico no vôlei masculino no último dia dos Jogos da Rio 2016. Na terça-feira, dia 23, o central Maurício Souza foi recebido na Sala Azul da Prefeitura de Campinas. E nós, claro, fomos lá conversar com ele, saber se a ficha já caiu. É muito bacana, é muito grande o peso que essa medalha carrega, não só sentir, né, mas todo o envolvimento do Brasil. Essa emoção que eu estou sentindo de todos os brasileiros é uma coisa muito grande, né? Das crianças querer praticar o voleibol agora, se motivando com isso aí é muito bom, muito gratificante. Maurício revelou o apoio que a equipe recebeu da torcida. Com certeza a torcida fez muita diferença, principalmente eu não queria estar na pele do time adversário com a pressão que a torcida colocava em cima deles. Então, nos momentos de dificuldade, final de set, ela estava sempre ali fazendo pressão e nos ajudando a ganhar o set e ganhar o jogo. Então foi muito importante nessa vitória aí. Eu fiquei muito emocionado porque eu acompanhei de perto a preparação dessa seleção brasileira. Eu sei o quanto eles trabalham, o quanto eles discutem para conseguir fazer o melhor e a consequência desse processo realmente de doação resultar numa medalha olímpica. Eu sei o quanto eles se dedicaram, se sacrificaram. Maurício Souza, integrante da equipe de vôlei de Campinas, Brasil Quirim, agora quer renovar as energias em Iturama, cidade mineira onde nasceu, antes de encarar futuros compromissos. O Brasil Quirim tem um ano muito importante aí, né? Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas vamos estar preparados com certeza na hora que precisar. O atleta ainda falou sobre a importância da medalha de ouro conquistada com a seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Espero que ela motive todas as crianças a querer isso, porque hoje em dia, para uma criança entrar no mundo, né, no caminho errado, no mundo das drogas, no mundo do crime, está muito fácil. Eu espero que elas sintam que tem um outro caminho para seguir, que é o caminho do esporte, o caminho do bem. Bom, nós também estamos nessa torcida. E o Olha Esporte aí fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira. Tchau, tchau. E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Até a próxima. A gente se vê.